Olá, eu sou a Érica Lima e hoje, pelo portal O Convergente, no nosso debate político, nós temos a presença do deputado estadual, delegado Péricles. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo portal Convergente. Estou aqui à disposição. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco do nosso trabalho nessa atividade parlamentar que é voltado para a população do estado do Amazonas. Eu agradeço a sua presença. Eu lembro aqui a primeira vez que eu fiz uma entrevista com você e, novamente, depois de um bom tempo, né? Primeira entrevista foi pelo Portal Manaus. Olha, gente, o Portal Manaus está de cara nova. Acessa lá, confere. E agora pelo Portal Convergente. Delegado, deputado estadual, o Convergente, ele é um portal escrito por mulheres. Olha que legal. E ainda tem aquela situação que falava assim, a mulher não sabe muito sobre política. Eu digo, vou colocar um portal e colocar aí para as mulheres escreverem. Então, mando um abraço, um beijo para nossas jornalistas. E para a gente começar a iniciar aqui essa pauta, no nosso debate político, você falou muito bem sobre essa questão de estar trazendo feedback para a população. E a gente já está chegando aí, mês de agosto, já passou um semestre de 2021. A gente já imaginava que 2021 as coisas estariam melhor, mas graças a Deus com a vacinação até agora os casos de Covid estão mais estabilizados. Mas fala pra gente, antes de começar o nosso tema mesmo sobre a questão dos concursos, mas fala pra gente um pouco das suas emendas, né? Como foi o seu mandato nesse primeiro semestre? Nesse primeiro semestre de 2021, nós continuamos trabalhando com muita intensidade, com alguns projetos voltados realmente para atingir ali a ponta, seja na saúde, na segurança pública, na educação. Para que você tenha uma ideia, eu destinei emendas para várias escolas, colégios militares da Polícia Militar, algumas escolas também do município, na área da saúde, para várias unidades de saúde, que eu tenho uma atuação muito forte na área da saúde, e muitos acompanharam o meu trabalho, justamente ano passado, na CPI da saúde, que teve a principal motivação e intenção de melhorar o nosso sistema de saúde no estado do Amazonas, que é tão ruim. E na área de segurança pública também precisamos melhorar bastante, tanto que nós tivemos alguns eventos, infelizmente agora no mês de junho, né, daquela situação, daquela facção que fez em 24 horas 65 atos terroristas no estado do Amazonas. E eu fiz críticas pesadas, inclusive, ao secretário de inteligência por não ter se antecipado, porque existem ferramentas na SEAI que poderiam trabalhar para se antecipar a essas questões, mas infelizmente isso não foi feito. E recentemente, numa operação do Ministério Público do Estado, nós percebemos o porquê que isso aconteceu. Além disso, eu venho trabalhando também, nós aprovamos há 3 semanas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e eu pude apresentar algumas emendas para garantir o concurso das Forças de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Também uma emenda de minha autoria para garantir o concurso do IPAAN, que é tão necessário, porque nós temos problemas sérios de morosidade no IPAAN, e uma das razões é a falta de efetivo. Nós temos poucos técnicos no IPAAN, e também apresentei emenda na LDO para equipar as polícias, as forças de segurança pública, do civil, polícia militar e corpo de bombeiros, né, com viaturas, com equipamento necessário para os nossos irmãos policiais e bombeiros militares. Aqui a gente já tem bastante gente acompanhando aqui. Você que está acompanhando agora o Portal Convergente no nosso debate político, manda sua pergunta aqui para a gente. Eu mando um beijo agora para o Lucas, que está aqui. Oi, ótima entrevista. Então, as pessoas estão aqui já acompanhando e a gente está aguardando vocês. Para a gente dar sequência, falando um pouco agora sobre essa questão da segurança pública, esse é o seu primeiro mandato, né, como deputado estadual. E você teve muito voto na capital. E um dos pontos que foi colocado a sua eleição é a questão da sua experiência na gestão da segurança pública. Então, bora aprofundar um pouco esse tema para a gente entender qual a sua percepção agora, enquanto deputado estadual, mais com a experiência que você tem ao longo dos anos que foi delegado, tanto que é conhecido como delegado Péricles, sobre como está esse cenário atual da segurança pública aqui no estado do Amazonas e o reflexo desse rebatimento também na capital Manaus.
Ótima pergunta, Érica, em relação a isso. Como todos sabem, eu sou delegado de polícia. Até então, até entrar na política, eu nunca tinha me envolvido em política, estava trabalhando na ponta, tanto que eu era delegado titular da roubos e furto de veículos, né, com atuações com várias operações, não só em Manaus, como em vários municípios do estado do Amazonas e também em outros estados, onde nós fazíamos operações para recuperar dezenas de veículos, né, que eram roubados em Manaus e encaminhados para o interior. Aí, de repente, minha vida mudou, né, vim candidato, tive esse grande desafio de sair também, como eu digo, da minha profissão, que eu tanto amo, para entrar numa outra, que, como nós sabemos, há necessidade de termos bons quadros na política, de que realmente se dedique, né, e se doe para um resultado bom para a população do Estado, e é isso que desde o início do meu mandato eu procuro fazer, com ações efetivas, não só na segurança pública, mas, como disse, na saúde, na educação, seja no setor primário, que é tão deficitário aqui no nosso Estado. Entendeu? E na segurança pública a gente vê que, ao longo de muitos anos, nós temos vários problemas na segurança pública, seja o efetivo bem reduzido, a falta de equipamentos, a falta, muitas vezes, de qualificação e treinamento dos nossos policiais. Tem policiais que, infelizmente, não têm o treinamento necessário. Temos policiais, inclusive policiais civis, que eu converso com alguns, que só deram o treino pela polícia só na época de academia. Depois, né, se não for por conta própria, fazer o treinamento de tiro, por exemplo, eles não têm como fazer se não for por conta própria, porque realmente a polícia não disponibiliza isso. E outras questões ainda que nós precisamos melhorar muito, seja na modernização do sistema de segurança pública, seja avançando com tecnologias, com um mínimo de integração entre as forças e com outras forças de outros estados também. Então, é uma série de fatores que nós precisamos, sim, melhorar no nosso estado do Amazonas, a parte de segurança pública, Érica. Vamos agora falar sobre essas emendas, né, que vão fortalecer a realização do concurso público para 2022. Então, quando a gente fala já em tempo, a gente está em tempo ainda de pandemia, é claro que a flexibilização, as medidas, né, elas foram sendo amenizadas, diminuiu o número de casos, mas as pessoas estão passando por grandes problemas. E quando fala em concurso público, principalmente os jovens, eles têm esse interesse. E a gente recebeu muita gente perguntando, realmente, será que vai ter o concurso público, né, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil? E como é que está essa discussão, o papel hoje da Assembleia Legislativa, você como deputado que destinou essas emendas, como é que você vê esse concurso público? Desde o início do meu mandato eu venho cobrando, né, para que se realize concurso público, especialmente na área de segurança pública, que é tão necessário. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, no Corpo de Bombeiro, nós temos em média 700 bombeiros militares hoje trabalhando na ativa, para cobrir o estado inteiro. E a previsão é que se tivesse hoje no quadro cerca de 4.000 homens, para você ter uma ideia de como está deficiente, né? E isso prejudica muito a sociedade, né? Porque nós temos bombeiros militares suficientes para atender a população. E na Polícia Militar não é diferente, na Polícia Civil também não. Por exemplo, eu que sou delegado de polícia, eu estou hoje na 2ª classe e a 3ª e 4ª classe de delegado está vaga. Não tem, está um vazio lá. E é cerca de 200 vagas aguardando concurso público. Eu, há 2 semanas, vi, né, que o governador anunciou que vai fazer concurso. Espero que seja este ano, porque nós precisamos já lançar o edital este ano para se realizar o concurso. Eu até preparei e apresentei essa emenda que foi aprovada na Assembleia para garantir a realização do concurso. Sei que o Ministério Público também está cobrando bastante a realização do concurso e acredito que este ano saia e nós vamos cobrar bastante para que saia esse concurso para o sistema de segurança pública. Outra pauta que eu acho que é importante, que teve uma grande discussão, principalmente com esse último evento, né, desse movimento da facção aqui em Manaus, é justamente a PEC, né, que permite o armamento da Guarda Municipal. Essa PEC foi feita pelo senhor, né, pela Assembleia Legislativa, em seu nome. O que essa PEC, ela tá, porque assim, a gente vê
que a Guarda Municipal ela é uma competência, né, da Prefeitura, do município, mas pode haver uma ação integrada com o governo, né, e a Assembleia também pode estabelecer essas orientações através de projetos como esse. Fala para a gente um pouco sobre essa PEC. É importante entender que hoje nós temos uma lei federal que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública, a qual a Guarda Municipal faz parte. Isso é uma realidade em todo o país. E aqui no estado do Amazonas ainda tínhamos e temos alguns entraves em relação a incluir a Guarda Municipal no sistema de segurança pública, inclusive na Constituição do Estado. E aí, por conta disso, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, alterando o dispositivo que não permitia o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Hoje já, então, foi aprovada essa PEC de minha autoria, e hoje já houve alteração, hoje é permitido. Isso aí vai possibilitar que o município, não só de Manaus, mas outros municípios do estado do Amazonas, possam dar treinamento e qualifiquem a sua guarda municipal para que utilize arma de fogo e, como eu disse, com treinamento, sendo esses guardas capacitados para isso, para melhor proteger a sociedade, o estado do Amazonas, o patrimônio público aqui do nosso estado. Então, entendendo dessa forma, eu vejo que a gente tem sim essa possibilidade. Espero também que aconteça o concurso público para a área de segurança, que a gente precisa fortalecer, como você bem colocou. E agora falando sobre o movimento bolsonarista, né? O senhor que teve à frente sempre se colocou, inclusive quando começou a Aliança pelo Brasil, que foi aquela proposta do partido do presidente Bolsonaro, o senhor esteve à frente de vários eventos. Como é que está hoje o seu papel enquanto deputado estadual e o movimento bolsonarista aqui em Manaus e no estado do Amazonas? É bom, até obrigado pela oportunidade de falar. Eu apoio o presidente 100%, o governo federal 100%, por convicção, por confiar e acreditar no governo Bolsonaro. Entendeu? Não tenho nenhum tipo de algo que me beneficie, não tenho cargos no governo federal, no estadual, nem no municipal. Eu apoio porque eu acredito. E assim, a minha linha de atuação é muito parecida com o nosso presidente, de combate à corrupção, com seriedade, com honestidade e fazendo o que realmente dá resultado para a população. É dentro dessa linha que eu atuo. Entendeu? Infelizmente, nós temos hoje aqui alguns movimentos que, em vez de agregar, eles desagregam. Então, por isso que não há tanta união aqui no estado do Amazonas. Então, o importante é entendermos que o nosso objetivo é apoiar o nosso presidente Bolsonaro, que para mim faz uma excelente gestão. O governo federal tem ações efetivas, não só no estado do Amazonas, como em todo o Brasil. E aí eu posso citar a questão da vacinação, que muita gente distorce o que o governo federal faz, mas que você tem uma ideia, não faltou vacina. Quando fala, ele não comprou em julho e agosto, isso não é verdade, é uma narrativa mentirosa, até porque nenhum país no mundo tinha vacina em julho e agosto. A primeira pessoa a ser vacinada, Érica, no mundo foi no dia 8 de dezembro de 2020. Né? Em Londres, uma senhora de 90 anos. Em janeiro de 2021, ou seja, um pouco mais de um mês, já havia pessoas, já começou a vacinação no Brasil, pouco mais de um mês. Então, não houve morosidade. O Brasil hoje está entre os 3 que mais vacinam no mundo, já iniciou entre os 5 primeiros. Então, e toda essa ação de vacinação que muitas vem para o Estado distribui para os municípios, é tudo feito pelo governo federal. E aqui no estado do Amazonas eu pude acompanhar em muitos momentos que não faltou apoio do governo federal ao estado do Amazonas, seja em equipamento, seja em vacina, seja na remoção de pacientes naquele momento tão difícil que nós passamos aqui em janeiro e fevereiro de 2021, em que o governo federal apoiou, inclusive removendo 702 pacientes no estado do Amazonas para outros estados. E fora isso, com recursos também, que não faltou recurso, não só para o governo do estado, como para os municípios, para as prefeituras. Então, o governo federal vem fazendo sua ação, eu apoio o governo federal por convicção e por confiar no presidente Bolsonaro.
Eu aproveito, então, vamos falar um pouco sobre a CPI do Senado, né? A CPI da pandemia no Senado. Essa realidade que está vivendo agora, essa investigação sobre a vacina com Vaccine, como é que você está acompanhando e qual a sua... Você já está falando sobre a percepção, como você entende o cenário da pandemia, tanto no Brasil como no Amazonas. Mas fala um pouco mais para a gente como que você está percebendo, qual o teu entendimento dessa CPI. Eu acabei de falar sobre narrativas mentirosas e é o que é a CPI no Senado. A gente percebe qual o verdadeiro interesse dela, que não é de apurar os fatos existentes de corrupção, de desvio do dinheiro público, porque, para que você tenha uma ideia, foram repassados bilhões para os estados, muitos compraram respiradores, compraram equipamentos superfaturados, muitos compraram respiradores, por exemplo, o consórcio do Nordeste, que sequer entregaram e foi pago milhões. Né? E a CPI do Senado não está preocupada em apurar esses fatos. Está preocupada em interesses ali políticos, né? A gente vê a condução, que muitas das vezes é uma baixaria o que se vê lá, e a gente faz até um comparativo com o que foi realizado ano passado aqui pelo Estado do Amazonas, pela CPI da Saúde, a qual eu presidi, que nós, de forma técnica e isenta, conseguimos apurar e revelar muitas irregularidades que havia no Estado do Amazonas, que há ainda, e já vem de muitos e muitos anos, né, de irregularidade, de desvio de dinheiro público, de corrupção, que nós precisamos todos juntos combater para melhorar o sistema de saúde do nosso Estado, que é tão ruim, tão precário. E a gente mostrou na CPI da Saúde que acontece isso por conta da incompetência e da corrupção que existe há muitos anos no nosso Estado. E referente ao governo federal, então, deputado, você entende que não houve omissão, que não houve corrupção no Ministério da Saúde? Na verdade, até hoje, para que você tenha uma ideia, a única coisa que foi apurado pela CPI do Senado sobre o presidente é que ele é motoqueiro. Isso dito pelo presidente da CPI. Até agora não tem um indício de corrupção no governo Bolsonaro. Já temos mais de 2 anos, 2 anos e meio de governo, não tem um indício. Tento buscar de todas as maneiras algo na CPI do Senado, mas logo, logo é desvendado toda a forma com que eles buscam manipular as coisas para levar para uma narrativa mentirosa que não se sustenta. Logo, logo cai abaixo, porque realmente não há corrupção e a forma com que se atua hoje é bem diferente daquela do passado, que esses políticos que hoje estão ali na frente da CPI estavam acostumados antes. E falando agora sobre eleições de 2022, já está pertinho, a gente já está quase finalizando o ano aí, já estamos em agosto. Então, pensando nisso, você ainda está no PSL, né? Permanece no PSL? Como é que está essa discussão, essa sua relação com o partido? Isso aí vai depender muito, né? Qual o caminho que o nosso presidente vai tomar, qual o partido que ele vai, se eu vou ter condições de ir para o partido que ele esteja, ou que algum partido da sua aliança, se for o PSL ou um outro, né, eu posso ir. Mas até agora ainda não defini porque eu estou aguardando o presidente Bolsonaro. E falando sobre isso, vai haver a possibilidade de uma reeleição, proposta de reeleição? O senhor vai vir como candidato novamente? Como é que está essa discussão junto com o partido, junto com as pessoas que lhe apoiam, a sua assessoria? Em princípio, sim, eu irei para a reeleição, mas é muito do resultado do que eu estou fazendo hoje. Meu trabalho como parlamentar, que realmente há um reconhecimento da população, graças a Deus, em relação ao meu trabalho, que eu busco sempre manter de uma forma técnica, isenta, imparcial, técnica e voltada para dar o resultado para a população. E é isso que é o meu caminho, tanto que meus projetos normalmente de combate à corrupção, é para dar mais transparência às políticas públicas, e é assim que é o meu caminho. E se a população assim quiser, né, eu irei permanecer na reeleição até para ganhar um pouco mais de experiência e lá na frente ter voos maiores, se caso, claro, a população assim entender. A gente já vai quase terminando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria de você poder falar para a população, com essa primeira experiência que você teve, né, em ser delegado e agora estar como político, esse tempo que você permanece como deputado estadual, o que você está levando na bagagem? É uma experiência boa,
né, para que você dê um resultado. Eu sou delegado de polícia e antes atuava dentro ali de uma delegacia, buscando também dar resultado para a população, mas de uma maneira bem mais ali na parte de segurança pública, bem mais, digamos, reduzida, bem mais específica naquela linha de atuação. Agora não, é bem mais abrangente. Tanto que eu atuo muito fortemente na área da saúde, tanto por conta da CPI, pelas emendas que eu destino, pela fiscalização que eu faço nas unidades de saúde, para que realmente a gente melhore. Até porque, como muitos já sabem, eu sou vítima também desse sistema precário de saúde que nós temos no nosso estado. Quando eu fui baleado como delegado de polícia, me levaram para o Delfim Aziz, e lá simplesmente não tinha nenhuma estrutura, não tinha nenhuma condição para me atender. E eu só não morri ali porque Deus não quis, porque eu perdia muito sangue, até que apareceu uma ambulância e me levou para o João Lúcio, onde eu pude fazer os primeiros procedimentos, que foram aqueles procedimentos que me salvaram. Então, para que vocês entendam por que a minha atuação é tão forte na saúde, é porque eu também sou vítima, assim como muitos irmãos amazonenses que também são vítimas dessa saúde precária que nós temos. Então, eu agradeço muito a sua presença. Eu deixo esse espaço aqui, deputado, para você falar com a população, deixar a sua mensagem. E já deixo aqui o convite para a gente ter um outro encontro para aprofundar, com certeza, outros temas e falar um pouco mais sobre a sua, né, pré-campanha ou já estiver em campanha, porque já tem muita gente que está nos municípios aí, hein? Você já está nos municípios fazendo essas visitas? Sempre que posso, eu estou visitando, né, os irmãos nos municípios. Para mim, como não tenho uma estrutura, uma base muito forte, eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho que me preparar, entendeu? Me organizar para viajar, mas estou viajando sim. Tem alguns parceiros que acreditam no meu trabalho e montamos um grupo, uma parceria boa, né, para mudar realmente a política no nosso estado. Muitas pessoas entendem isso e querem estar conosco, isso é muito legal, muito importante. E assim nós vamos caminhando. E aí eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Érica, de estar aqui com você. Sempre que me chamar, estarei presente, entendeu? Porque é um bate-papo bem agradável, muito bom. Agradecer as pessoas que nos acompanham. Peço que continue me acompanhando. Aí quem quiser me acompanhar, eu coloco todo o meu trabalho nas redes sociais da Delegado Péricles, tanto no Instagram como no Facebook. Vão lá, me cobrem também, coloquem seu comento, comentem, me cobrem, porque essa é a minha obrigação, trabalhar por todos nós. Obrigado, Érica. A gente aproveita aqui e manda um abraço para a Altina, que está fazendo um bom trabalho, importante. A Altina foi minha aluna. Ah, foi? Foi, manda um abraço para ela que está acompanhando aqui. A gente tem a Jaqueline, dizendo deputado Péricles, 2022. Ó, já tem gente aqui torcendo, né? Bastante gente está acompanhando aqui o nosso debate político. A gente agradece. Lembrando você, dessa entrevista, a gente vai estar disponível também no YouTube, no Twitter, e a gente também tem nosso podcast. E vai ter feito aí uma matéria exclusiva de todo o nosso bate-papo aqui, e a gente agradece. Então, o Portal Convergente, vem com a gente.